Olá, seja bem-vindo à nossa segunda aula desta nossa série de instalações elétricas, concretamente projetos elétricos residenciais. Esta é a nossa segunda aula. Lembrar que na última aula nós fizemos a introdução daquilo que é o nosso módulo, daquilo que é a nossa série. Falamos daquilo que vai tratar esta série e abordamos alguns assuntos básicos que têm a ver com esta série. A referir, na última aula nós demos introdução àquilo que são os regulamentos, aprendemos o que é o regulamento, para que serve o regulamento, como é que é usado o regulamento dentro de um projeto elétrico. Depois disso falamos da produção, geração, transporte e consumo de energia elétrica. Detalhamos como é que a energia elétrica é produzida, como é que é transportada, como é que chega até as nossas casas. E por fim falamos do sistema de aterramento, que é esse sistema que é responsável por proteger a nossa instalação elétrica desde a geração até o consumo final, que é a nossa casa. Então hoje vamos dar continuidade àquilo que é a nossa série. Então vamos começar justamente da parte de previsão de carga, que é a parte essencial de um projeto elétrico. O projeto elétrico começa com a previsão de carga, que é este que será o nosso ponto de partida para o dia de hoje. Previsão de carga. O que é isso de previsão de carga? O nosso PowerPoint aqui diz que a previsão de carga consiste em prever as cargas que serão alimentadas pela instalação. Este item pode ser feito de duas maneiras, usando o regulamento ou aplicando o método da potência instalada. Então, a previsão de carga trata ou tem como objetivo principal prever as possíveis cargas que serão alimentadas pela instalação. Seja ela uma instalação residencial, seja ela uma instalação comercial ou seja ela uma instalação industrial. Seja qual for o tipo de projeto, sempre envolve aquilo que é a previsão de carga, que é onde nós vamos prever a carga ou a natureza da carga que será alimentada. Agora, temos o método da potência instalada, que é um dos métodos que é usado para realizar esta previsão de carga. Eu falei aqui o método da potência instalada e o método de uso do regulamento. Em que consiste o método da potência instalada? Este método é usado quando se sabe o tipo de potência da carga a ser alimentada, muito usado em projetos industriais e comerciais, pois já se sabe de antemão o que será alimentado pela instalação. O projetista já tem a lista dos motores, lâmpadas, equipamentos diversos e outras respectivas potências, ou seja, e suas respectivas potências elétricas. Deste modo ele consegue prever a carga que será alimentada pela instalação e com esses dados ele prossegue com o projeto. Então o método da potência instalada geralmente é usado nas indústrias. Se é uma fábrica, por exemplo, de doces ou uma fábrica de arroz, por exemplo, nós já sabemos que para uma fábrica de arroz com uma magnitude X vamos precisar de um motor Y e esse motor para funcionar precisamos de um cabo X, Y e para alimentarmos isso tudo precisamos de um PT tal com uma potência tal. Então, o método da potência instalada é usado quando nós sabemos o que nós vamos instalar ou o que nós vamos alimentar nessa indústria, nessa instalação ou neste estabelecimento comercial. Um exemplo de um estabelecimento comercial, nós já sabemos que se for, por exemplo, um estabelecimento que vende quase tudo, né? Teremos lá frigoríficos, teremos lá congeladores, teremos geleiras, teremos máquina de doce, teremos máquina de moer amendoim, por aí em diante. Então nós já sabemos quais são os equipamentos que serão usados nesta instalação ou nesse projeto. E a partir daí começamos já com o processo da previsão de carga e outros passos subsequentes. Agora, e o outro método? Quando e onde que é usado? Temos o outro método que é o método de regulamento. Este método é muito aplicável em projetos habitacionais, individuais ou coletivos, pois sabe-se que de antemão que cada morador tem suas preferências e nem sempre tem em mente os equipamentos que irá usar na sua residência. Daí a possibilidade do aumento de carga a curto, médio ou longo prazo, ou seja, a curto, médio e longo prazo a possibilidade do aumento de carga é maior. Por quê? Se a dona Joana me chama para fazer a sua instalação, ela pode ter, no momento em que ela me chama, a ideia de comprar, se calhar, um fogão, por exemplo. Mas depois de 5 meses, depois da instalação ter sido feita, ela mudar de ideia que não, o fogão X que eu quero comprar já não dá por causa das condições em que eu estou agora. Agora eu preciso de um fogão Y. Então, na instalação elétrica residencial, a certeza das cargas que serão instaladas é incerta, porque as pessoas mudam de ideia daqui para aqui. Daí nós precisamos de quê? Do regulamento, para que possa nos ajudar a fazer um projeto, para que esse projeto seja preparado para que mesmo que o proprietário ou a proprietária da instalação
mude de ideia ao longo do tempo, essa instalação seja preparada para suportar essa demanda que o cliente vai requisitar ou vai acrescentar na instalação elétrica. Agora, qual método vamos usar? Qual método eu e você devemos usar? Nós aqui estamos a fazer um projeto elétrico residencial, ou seja, estamos a aprender a fazer projetos elétricos residenciais. Então, o método mais indicado para nós é o método que usa o regulamento, ou seja, vamos usar o regulamento para nos guiar. Por quê? Quando nós estamos a fazer uma instalação elétrica numa casa, o cliente geralmente nem sabe o que vai instalar, só diz que eu vou instalar um AC no quarto, vou instalar um outro AC na sala, na cozinha vou ter três fogões, mais um congelador, mais uma geleira, tal, mas ele nem sabe as potências que essas coisas têm, ele só sabe que vai instalar ar-condicionado, mas não sabe qual é a capacidade, a potência elétrica desse ar-condicionado. Então, o projeto elétrico deve estar preparado para suportar todas essas coisas. Mas, para que o projeto elétrico esteja preparado para suportar essas coisas, nós devemos ir ao regulamento e buscarmos ideias, aconselhamentos ou requisitos para que nós possamos fazer uma instalação preparada. Então, nós, para o nosso caso, como estamos a fazer um projeto elétrico residencial, vamos usar o método do quê? O método do regulamento. Então, como é que é aplicado esse método do regulamento? Então, o primeiro passo, quando nós quisermos aplicar o método do regulamento, nós vamos analisar a planta baixa da residência que o cliente vai nos fornecer, né? Se o cliente não tiver uma planta baixa, aqui em Moçambique as casas são construídas assim a maneira, geralmente nem tem planta, nem tem nada. O técnico deve ter pelo menos a habilidade de desenhar um pequeno rascunho de uma planta baixa. Depois vai no seu computador com AutoCAD, Hydromax ou ArchiCAD, outros programas, vai fazer um desenho já bem organizado. Eu baixei um desenho de uma planta baixa básica no Google, onde temos aqui a garagem, temos a cozinha, temos a sala, temos o quarto, temos o WC. Então, nosso objetivo é eletrificar esta residência. Então, o primeiro passo vai ser colocar os possíveis pontos de luz, os possíveis pontos de forças em que eu quero que seja cômodo para mim, né? E depois vou apresentar ao cliente para ver se ele concorda ou não. Um ponto aqui, nós não devemos nos guiar muito pelos gostos do cliente. Os gostos do cliente devem coincidir com as recomendações do regulamento. Então, se o cliente quer uma coisa que você como técnico sabe que o regulamento não recomenda, é bom conversar com o cliente, explicar que isto, mas aquilo não é bom segundo o regulamento, porque depois terá consequências X, Y, por aí em diante. Então, o primeiro passo vai ser o quê? Marcarmos onde nós vamos colocar o quê? As lâmpadas. Eu posso colocar uma lâmpada aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, por aí em diante. Importa referir que essa questão de marcar as lâmpadas ou não pode ser feita de uma forma mais profissional usando um software, eu esqueci o nome desse software, mas é um software que faz cálculo luminotécnico. Ele te indica quantas lâmpadas vão precisar em cada cômodo. Nós aqui só vamos fazer dimensionamento do circuito de iluminação, não vamos fazer o dimensionamento da iluminação, porque o dimensionamento da iluminação não faz parte deste programa que nós estamos a ter, deste programa deste modo. Se tivesse, estaria aqui a vos ensinar a fazer o cálculo luminotécnico. Mas é uma coisa muito simples, que é só questão de colocar os dados ali no programa e ele nos dá. Mas como isso não vem ao caso agora, vamos seguir a recomendação que eu estou a dar. Então vamos colocar os pontos aqui, tal. Se o profissional tiver capacidade de fazer o cálculo luminotécnico para que possa lhe ajudar a saber a luminância de cada cômodo. Então colocamos aqui os pontos. Depois de termos colocado os pontos, vamos apresentar ao cliente para ver se ele está de acordo ou não. Se não tiver, vão acertar o que dá para acertar. Então vamos a isso. Dimensionamento do circuito de iluminação. Atenção, estamos a dimensionar o circuito de iluminação. Não estamos a dimensionar a iluminação. Dimensionar a iluminação é escolha de lâmpada, cor, brilho da lâmpada, que tem a ver com a pintura do cômodo, por aí. Isso não é isso que estamos a fazer. Nós estamos a dimensionar o circuito que vai alimentar a lâmpada. O que diz aqui o nosso PowerPoint? Queremos prever as cargas para a iluminação e tomadas para esta residência. Porém, não temos nenhuma informação em relação ao que será alimentado na residência. Esse é um caso específico. O cliente não sabe o que é instalação elétrica, só quer ver as coisas já funcionar. Como é que nós vamos fazer? Vamos avançar. O primeiro passo que nós vamos fazer, marcar os pontos de luz onde as lâmpadas serão instaladas. Eu já tinha referenciado ali. Agora, há um outro aspecto interessante que nós temos que perceber. Existem dois regulamentos que podem nos guiar para nós fazermos a instalação elétrica ou o projeto elétrico. Nomeadamente, o regulamento português NP e o regulamento brasileiro NBR 5410.
Para o nosso caso, aqui em Moçambique, nós usamos a norma portuguesa, NP. Né? Os projetos aqui em Moçambique só são validados quando são feitos mediante a norma portuguesa NP. Mas nunca é demais também aprender a norma brasileira, NBR 5410, porque o que tem demais na internet, por exemplo, são normas brasileiras. Então, eu, por exemplo, aprendo muito com normas brasileiras, depois vou fazer um joint com as normas portuguesas. Então, nós vamos ver usando as normas portuguesas, depois eu vou ensinar como se faz usando a norma brasileira. Então, estamos aqui. Primeiro passo, marcar os pontos de luz. Já marcamos. 2. Vamos ver o que diz o artigo 435. Potências mínimas a considerar no dimensionamento das instalações de utilização. As instalações de utilização estabelecidas em locais residenciais ou de uso profissional não devem ser dimensionadas para potências inferiores às seguintes. Estão a dizer que as potências mínimas ou as potências que devem ser aplicadas não devem ser menor às que ele está a dizer aqui o regulamento. E quais são? Recomenda-se que as instalações de utilização estabelecidas em locais de residência ou uso profissional sejam dimensionadas com base nos valores mínimos seguintes. Para instalação de iluminação e tomadas para usos gerais, 25 VA por metros quadrados. Em outras palavras, quando nós estamos a dimensionar o circuito de uma determinada área, nós devemos aplicar 25 VA para cada metro quadrado. Se nós queremos dimensionar um circuito de iluminação para uma área que tem 10 metros, então vamos aplicar 25 VA para cada 1 metro. Então será 10 vezes 25, então será 250 VA. Logo vamos saber que o circuito que vai alimentar a iluminação daquela área deve ter a capacidade de suportar no mínimo 250 VA. Então, agora vamos ver como é que isso é feito de uma forma organizada numa tabela. Então temos aqui a tabela usando a norma portuguesa, né? Temos o cômodo, temos a área do cômodo e temos a potência prevista, né? Então para a sala temos 25 metros quadrados de área, então será 25 metros quadrados de área vezes os 25 VA que é recomendado pelo regulamento, e teremos uma potência de 625 VA. Então já sabemos que as tomadas da sala, o circuito que vai alimentar as tomadas da sala deve ter uma capacidade de suportar no mínimo 625 VA. E foi o mesmo que nós fizemos para o resto dos cômodos. Depois, ao longo do projeto, ao longo das aulas da nossa série, vou mostrar como provar, como ter certeza que o circuito X, ou o circuito da sala ou o circuito do quarto, tem capacidade de suportar a potência prevista na tabela. O passo a seguir, agora vamos fazer o quê? Vamos dimensionar as tomadas, né? As tomadas. Para dimensionarmos as tomadas, podemos ter usado a mesma recomendação, porque aqui diz para a instalação de iluminação de tomadas para usos gerais, 25 VA por metro quadrado. Mas eu prefiro usar essa aqui como trata-se de tomadas. Tomadas consomem mais, tem uma demanda de potência maior em relação à iluminação. Então vou usar essa de baixo, diz: para instalações fixas ou não de climatização ambiente elétrica, 80 VA por metro quadrado. Essa recomendação aqui é usada quando nós queremos instalar tomadas de uso específico em ambiente que nós não sabemos o que vai se instalar. Então usamos isso aqui, o que para mim não faz muito sentido, porque alguém se diz que quer montar um ar-condicionado num quarto, eu tenho que ter a capacidade de olhar para o quarto e dizer que esse quarto aqui, no máximo o ar-condicionado que vai se montar aqui é de tantos BTUs, então vou dimensionar um circuito para aqueles BTUs. Então vamos avançar. Então temos aqui a sala, tem 25 metros de área, não é isso? Vamos pegar esses 25 metros de área, vamos multiplicar por 80, então teremos 2000 VA. Então a sala deve ter uma capacidade de suportar 2000 VA para as tomadas, o quarto 1600, a cozinha 1200, o WC 800 e a garagem 2400 VA. Isso aqui não estou a dizer que é a corrente, que é a potência que será consumida. O circuito deve estar preparado para suportar essas potências caso alguma carga seja ligada. Não sei se estamos a perceber. E aqui temos as tomadas de uso específico. O que são tomadas de uso específico? Tomadas de uso específico são tomadas que são usadas para dispositivos fixos que não podem ser movidos de qualquer maneira, como ar-condicionado, termoacumuladores e outras cargas de grande potência. Então para a sala teremos que usar um ar-condicionado de 3000 watts,
No quarto, um ar-condicionado de 2.000 watts, a cozinha se calhar um fogão de 3.000 watts, o WC um termoacumulador se calhar de 3.000 watts. Importa referir que os circuitos de uso específico saem do quadro diretamente para o ponto de aplicação. Eles não devem ser derivados em nenhum ponto. Então, nós vimos como é que é feito o dimensionamento usando a norma portuguesa. Agora vamos ver como é que é feito o dimensionamento usando a norma brasileira, o NBR 5410. O que diz o NBR 5410? Diz em cada cômodo, pelo menos um ponto de luz no teto, interruptor na parede. O regulamento brasileiro é mais simples e mais eficiente quando se trata dessas coisas aqui, né? Ele tem um pouquinho de vantagem. Então, eles estão a nos dizer que pelo menos um ponto de luz no teto, no mínimo um ponto de luz no teto e um interruptor para alimentar ou para ligar e desligar esse ponto de luz. A área é igual ou inferior a 6 metros quadrados, um ponto com no mínimo 60 volts. Área superior a 6 metros quadrados, no mínimo 100 volts para os primeiros 6 metros quadrados e um acréscimo de 60 volts para o aumento de 4 metros quadrados. O que estão a querer nos dizer aqui? Eles estão a dizer que se nós temos um cômodo que tem uma área menor que 6 metros quadrados, vamos aplicar uma potência de 100 volts para esse circuito. Mas se a área é maior que 6 metros, vamos supor que a área é de 10 metros quadrados, vamos aplicar 100 volts para os primeiros 6 metros quadrados e depois para os excedentes 4 metros quadrados vamos acrescentar 60 volts. Vamos ver isso na nossa tabela. Então temos aqui, a sala tem 25 metros quadrados, né? Os primeiros 100 volts aplicamos 100 volts e os excedentes são 4 metros quadrados, são 4 metros quadrados. Então acrescentamos nos 4 metros quadrados 60 volts. É por isso que deu-se 100 volts mais 60 vezes 4, que isso vai nos dar 340 volts. E nós fizemos o mesmo para todos os cômodos. O WC, por exemplo, que tem 10 metros quadrados, nós fizemos os primeiros 6 metros quadrados, aplicamos 100 volts, só que restou 4. Aquele 4 volts que restou, nós acrescentamos o quê? 60 volts. Se tivesse restado 3 ou 2 ou um valor menor que 4, não íamos acrescentar nada, íamos deixar apenas 100 volts. Agora, quanto às tomadas, o que diz o regulamento brasileiro? Tomadas de uso geral, potência nos banheiros. Nos banheiros, cozinhas, copas, cozinhas, áreas de serviço, lavanderias em locais análises. No mínimo 600 volts por tomada, até 3 pontos. Eles estão a nos dizer que em locais como esses, se nós decidimos colocar, por exemplo, 5 tomadas, por exemplo, na cozinha, as primeiras 3 tomadas devem ter capacidade de suportar 600 volts. Os excedentes, de 2 tomadas, vamos aplicar quantos? 100 volts. E nos demais cômodos vamos colocar o quê? 100 volts. Então, nos demais cômodos vamos colocar aí 100 volts. Então, vamos ver aqui. É o que nós fizemos aqui. E aqui cometi um erro. Eu escrevi área, mas aqui quando se fala de tomadas, usando a norma brasileira, aqui em vez de ser área tem que ser perímetro aqui. Então, vamos corrigir aí, fazer os cálculos usando o perímetro. Vamos imaginar se o perímetro fosse de 25 metros. Então, os primeiros 6 metros, aqui tratando de sala, né? Tratando de sala, assim, vamos contar o número de tomadas que vamos colocar e depois vamos multiplicar por 100 volts e depois teríamos aqui a potência. Se fosse o caso de cozinha, por exemplo, imaginamos que a cozinha nós queremos alimentar 5 tomadas na cozinha, né? Ou 6 tomadas. As primeiras 3 tomadas seriam 600 volts, mais as excedentes 3 tomadas que vamos aplicar 100 volts. Então seria 600 vezes 3, seria 1800 volts, mais 300 volts das excedentes 3 tomadas. Agora chegamos ao TPC, né? O que é esse TPC? Para aqueles que estão nos assistindo do Brasil, países que não são de Moçambique, TPC significa trabalho para casa, é TPC, homework. Então, pergunta número 1, quantas tomadas devem ser instaladas por cada circuito? Será que no circuito podemos ter 5, 10, 15, 20, 30 tomadas? 2, qual é a altura mínima e máxima para se instalar interruptores e tomadas, né? Será que uma tomada eu posso colocar aqui, outra eu posso colocar aqui? Será que eu posso colocar a 1 centímetro? Qual é a altura mínima para colocar tomadas e interruptores? 3, quanto à disposição das tomadas, elas podem ser instaladas em qualquer local? Será que as tomadas podem ser instaladas em qualquer local? Ali ao lado da pia posso montar uma tomada?
ou embaixo da janela posso colocar uma tomada, ou no teto mesmo posso colocar uma tomada. São essas perguntas que devem se fazer. Isso vai vos ajudar a fazer mais pesquisas e possam acrescentar mais o vosso conhecimento. Acredito que ao pesquisarem para responder essas questões vão descobrir mais coisas que eu não expliquei aqui na aula. Esta foi a segunda aula desta nossa série de projetos ou instalações elétricas, falando concretamente de projetos elétricos. Nós terminamos aqui na previsão de carga hoje, né? Onde só prevemos as cargas de iluminação e as cargas de tomada de uso geral e tomada de uso específico, usando o regulamento português e usando o regulamento brasileiro. Então, na próxima aula vamos avançar com a parte já de dimensionamento, onde vamos dimensionar as condutas. Antes até de dimensionarmos as condutas, vamos fazer os desenhos, né? Os desenhos nas plantas. Vou trazer as plantas já com desenhos. Depois de termos feito os desenhos, vamos saber que em cada circuito passam quantos condutores e daí vamos dimensionar o que? Os tubos para alimentar ou para albergar esses condutores, e depois disso também vamos fazer o dimensionamento de outros elementos subsequentes. Muito obrigado por ter assistido até este momento. Espero por ti na próxima aula.